Bom dia, irmãos. A graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar sobre o julgamento das nações e o julgamento de Israel. Que o Senhor possa estar abrindo nossos corações para que a gente possa receber a mensagem, aprender e aplicá-la em nossas vidas. Amém? Irmãos, antes de começar eu queria falar que o Ismael hoje vai fazer um personagem diferente. Eu estava conversando com ele. Ismael, a gente está precisando que pessoas façam as perguntas bestas, entre aspas. Por quê? Porque muitas das vezes, quando a gente tem uma dúvida, a gente não pergunta. Porque ou você vai pensar que eu não sei responder, então você não pergunta. Ou você vai pensar assim, não, vai sair fora do tema, aí você não pergunta. Ou você vai pensar assim, não, se eu perguntar, todo mundo vai achar que eu sou bobo, porque é uma pergunta muito besta. Mas não existe pergunta besta. Então eu falei com o Ismael, você vai analisar o estudo e o que eu não explicar bem, você vai me perguntar. Guilherme, mas está faltando, o que é isso, entendeu? Então o Ismael vai fazer esse papel. Tá bom, Ismael? Já conversei com ele e ele vai ajudar a gente nisso aí. E os irmãos também que tiverem dúvidas precisam perguntar, né? Não existe pergunta boba, né? A gente precisa perguntar, né? E a gente vai tentar responder. Se eu não souber responder, a gente aprende e traz a resposta depois, certo? Antes da gente começar a falar, então, sobre o julgamento das nações e o julgamento de Israel, a gente tem que nos localizar cronologicamente aonde estamos falando ali, onde estamos situados na profecia bíblica, né? Nós estamos aqui já há quase 2 anos falando sobre o mapa, o plano divino e sobre o futuro que a Bíblia nos descreve, sobre a escatologia, certo? Falamos já sobre todas as dispensações. Já falamos já sobre a rejeição do Messias, né? A rejeição do Messias pelos judeus. Já falamos um pouco também sobre a dispensação da igreja, né? E aqui, o que nós estamos aguardando neste momento, o próximo evento que a Bíblia descreve que está para acontecer, pode acontecer em qualquer momento, é qual o evento? O arrebatamento, certo? O arrebatamento é o próximo evento que pode acontecer a qualquer momento. Depois do arrebatamento, os crentes vão passar pelo tribunal de Cristo e depois bodas do Cordeiro, certo? Após o arrebatamento, né? Você pode ver o bonequinho aqui, as setinhas, certo? Você vem aqui para cima no mapa e ela está ilustrada na parte de cima. Aqui está o tribunal de Cristo, já falamos sobre isso. No tribunal de Cristo, quem que será julgado? As obras dos crentes, né? As obras dos crentes serão julgados, ali que a gente receberá as nossas recompensas. Passará algum ímpio por ali? Sairá alguém condenado ao inferno dali? Não, porque é somente as obras dos crentes que vão ser julgadas. Depois do tribunal de Cristo, os crentes então vão estar na bodas do Cordeiro. É a consumação do casamento da noiva. Quem que é a noiva? A igreja com o noivo. Quem que é o noivo? Com Cristo. Então, é 7 anos ali de festa, né? Como era nos casamentos antigos, judaicos, né? Era 7 dias ali de festa, certo? Então, tem a bodas do Cordeiro. Depois das bodas do Cordeiro, desce então, quer dizer, enquanto acontece o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, aqui na terra acontece o quê? A grande tribulação, também já falamos sobre isso. No final da grande tribulação, então, retorna o Senhor Jesus como vingador, como rei, para instaurar o milênio. Quem que vem junto com o Senhor Jesus? A igreja e os anjos, né? Os santos anjos, certo? Aí ele chega na terra e o que ele vai fazer na terra? Instaurar o reino milenial. Só isso, né? É nesse contexto. Ih, mas não tá funcionando o mouse não, hein? O Ismael fez um esquema com o mouse ali para ficar com 2 mouses, mas tá dando uma bugada aqui. Então, é nesse contexto que entra o julgamento das nações. O Senhor Jesus já voltou, já está na terra, já pisou no Monte das Oliveiras, ele vai inaugurar o seu reino, mas antes disso, ele precisa saber quem que vai ser os súditos do reino, quem que vai entrar para esse reino de paz, esse reino messiânico, né? Então, para ele saber quem vai entrar ou não, precisa acontecer o julgamento de Israel e o julgamento das nações. É o julgamento dos vivos, que saíram com vida do período tribulacional. A grande tribulação mata muitas pessoas morrem lá, né? A gente vê que nos selos, no quarto selo, 1/4 da humanidade morre.
lá nas trombetas também, na sexta trombeta, também 1/3 da humanidade morre. Então, se a gente tem 1/4 da humanidade morrendo aqui no 4º selo, e a gente tem também que 1/3 da humanidade morrendo no 6º selo, fora as outras mortes que são descritas, o mundo vai estar vazio praticamente, vai ter poucas pessoas que vão restar. Porque aqueles que aceitarem a marca da besta e forem se juntar lá naquela batalha do Armagedon, esses vão ser mortos lá quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Lembra da espada que sai da sua boca? Ele mancha as suas vestes com sangue. São essas pessoas que se reuniram contra Israel. Só que no resto do mundo ainda tem pessoas que também aceitaram o reino da besta, só que eles não foram lá, eles vão estar vivos. Então o Senhor Jesus voltou e os caras estão vivos ainda. Aí o que o Senhor Jesus faz? Vai reunir todo mundo, as nações, para poder julgar. Falar assim, ó, você aceitou a marca da besta, você vai ser morto, morre naquele momento, e vai continuar vivos, então, os salvos, né? Então, o julgamento das nações, resumidamente, é isso, né? A gente pode chegar aqui, ó, no mapa plano divino, a gente vê essa imagem aqui do julgamento das nações aqui, ó, nesse círculo. Tem o Senhor Jesus aqui em cima, a imagem dele voltando em poder e grande glória, suas vestes salpicadas de sangue, né? Foi o tema que a gente falou no estudo passado, no estudo 21, né? E aqui embaixo aqui mostra aqui 2 eventos, né, descrito como Batalha do Armagedon, que também já explicamos sobre isso, e tem o outro aqui que é o julgamento das nações, certo? Só que tem um outro evento aqui que não está ilustrado no mapa do plano divino. Eu tenho até que colocar ele de alguma forma ali, que é o julgamento de Israel, que acontece separado das nações. E é isso que a gente vai explicar hoje, para a gente conseguir entender então o que acontece. Sim. Que 2/3 irão morrer. O povo vai morrer e eu devolverei minha mão para os que querem. Depois vai entrar em juízo com ele. Isso. Porque Ezequiel 20, né? A gente fala o juízo de Israel. Ezequiel e eles foram ali para Deus. Todo o capítulo 20 de Ezequiel fala a respeito disso. Isso, a gente vai até ler também, né? Então, irmãos, a gente vai começar a esmiuçar esse assunto pelo julgamento de Israel. A gente vai entender isso então. Porque como o irmão lembrou, no período tribulacional, muitos judeus vão morrer, né? Se a interpretação de Zacarias 13 minha estiver correta, 2/3 dos judeus vão morrer durante a grande tribulação. Desse restante que sobra dos judeus, ainda tem judeus ímpios no meio e judeus bons, judeus retos, judeus salvos, judeus justos que aceitaram o evangelho. Então o Senhor, quando ele volta, ele tem que fazer essa separação desses judeus, para que apenas os judeus que são retos entrem para o reino e aquela escória, os rebeldes, sejam extirpados, né, jogados fora, na fornalha, como lá fala. Então, a gente tem promessas de purificação para Israel para esse dia. Nós temos promessas espalhadas na Bíblia. Deus prometendo que ele vai purificar Israel. Nós podemos ler Isaías, capítulo 1, versos 25, que o Ismael vai colocar para a gente ler. Que lá fala assim. Isaías, capítulo 1, versículo 25. Olha o que fala ali, ó. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias. Tirar-te-ei toda impureza. Na versão NAA diz assim: voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com potassa, tirando de você todo o metal impuro. Então ele fala que vai fazer, a ação de Deus será semelhante à ação da potassa nesse material, porque ele assemelha. O Senhor está falando de coisas que às vezes fica difícil de entendimento, então ele pega uma coisa da cultura para poder explicar. Ele fala que ele será como a potassa.
Guilherme, o que é potassa? Potassa era um material, é como se fosse uma solda cáustica, que era passada no metal ali para tirar as impurezas. Então ele promete isso para Jerusalém, para Israel. Por que nós devemos lembrar o que Paulo fala lá em Romanos 9, versículo 6. Ele fala que nem todo Israel é verdadeiramente israelita, nem todos que são de Israel são verdadeiros israelitas. Então ele precisa fazer essa limpeza em Israel. Outra passagem também que ele fala dessa promessa de purificação é lá em Malaquias 3. Você pode colocar para mim na NA, maior? Malaquias, capítulo 3, verso 2 a 3. Ele fala assim, ó: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Qual evento que ele está se referindo? A sua vinda. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como, tá vendo? Ele é como o fogo do ourives. E ele também é como o sabão do lavandeiro. O que faz o fogo do ourives? Ele purifica ali o metal. E o que faz o sabão? Ele tira a sujeira. Ele está prometendo uma purificação. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então vocês estão percebendo que o Senhor está prometendo uma limpeza em Israel, tirando os rebeldes e deixando os justos. Ele fala isso também lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 24 a 25. Ele fala assim, ó: eu os tirarei do meio das nações. Né? A promessa que é muitas vezes citada na Bíblia, dessa reunião novamente. Porque contextualizando, a pergunta que o Ismael poderia fazer, mas que negócio de nações? Como é que eles foram espalhados? Né? Porque o povo de Israel foi espalhado. Só que o Senhor promete uma reunião deles novamente. Então ele fala, ó: eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países, ele vai fazer uma reunião, eu os trarei de volta para a sua própria terra. Pode colocar o outro. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas iniquidades, de todos os seus ídolos. Estão percebendo essas promessas? Está espalhado na Bíblia todas essas promessas. No Antigo Testamento todo. E também em Romanos fala: então virá o libertador de Sião e desviará de Jacó suas impiedades. Né? Então na Bíblia toda a gente tem essas promessas de purificação. É exatamente a pergunta que eu ia fazer. Quem é esse Israel que você está falando? Porque você falou que a igreja vai estar no céu. Então quem que seria esse Israel? Porque alguns vão dizer que é a igreja. Isso, né? A pergunta que o Ismael falou: quem são esses Israel que vão entrar no julgamento? E eu estou falando literalmente do povo étnico judeu, né? Porque como o Ismael ressaltou ali, alguns irmãos, eles colocam a igreja no local de Israel. Ah, está citando Israel? Então aqui é a igreja, porque Israel já não tem lugar no plano do Senhor. Alguns pensam dessa forma. Né? Mas quando eu falo aqui que é Israel, é literalmente o povo israelita, os judeus. Aquele que é da tribo de Dan, da tribo de Levi, de Manassés, de Efraim, de Zebulon, de Issacar. Realmente são os judeus, né? O Ourives fala dos pão na mão da madeira, você traz para nós sofrimento. Por que sofrimento? Porque ali o Ourives e o Sabão, ele vai agir roupa. E roupa se limpa, ela apanha demais. Até botando um... E antigamente, né, quando você ia lavar roupa, tinha uma calma de bater. Eu pegava a roupa o sabão e tinha... É o próprio metal, né? Tem que ser derretido, às vezes tem que martelar. Então a gente, para ser purificado também, há sofrimento. Então caminhar também hoje, da santificação, há dor. Não é porque o Senhor é como um sabão, não. Nós somos a roupa suja. Nós temos que ter essa consciência. As pessoas acham que, o Senhor, não vou tentar Jesus agora, vai ser bem. Porque às vezes a gente fica frustrado por estar seguindo o caminho do Senhor e a nossa vida vier muito tribulações sobre ela, angústias. Mas só que a gente deve lembrar que Pedro, a exortação nossa é ficar feliz com as nossas tribulações que passamos, as tribulações cotidianas.
Feliz por conta da perseguição que sofremos, até ele falando no contexto dele, porque se estamos sendo perseguidos como uma pessoa crente, então a gente deve ficar feliz por isso. A gente tem que se gloriar nas tribulações, né? A Bíblia fala. E isso é interessante, uma aplicação dessa passagem, né? Então vamos ler lá, então, onde fala dessa separação, esse julgamento ali de Israel. Está lá em Ezequiel capítulo 20, onde o Levi também mencionou. Sim. Sim. A gente vai fazer a leitura também. Se você quiser comentar, pode ficar à vontade. Isso, muito bem. Vamos lá colocar lá, Ezequiel capítulo 20, versículo de 33 a 38. Ele fala assim, ó. Ô, Lucas, você poderia ler para nós? Você tem uma voz boa. Lê para mim. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor. Vou tirá-los do meio dos povos e congregá-los das terras, por onde vocês foram espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Vou levá-los ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo com vocês, face a face. Prestem atenção que eu vou fazer uma pergunta. Como entrei em juízo com os pais de vocês no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor Deus. Eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança. Tirarei do meio de vocês os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Você pode pensar assim, não, mas essa profecia de reunir Israel na terra já foi cumprida. Mas ela não foi cumprida completamente. Porque quantos judeus nós temos vivendo hoje em Israel, a nação lá? Nós temos apenas 6, 7 milhões, mas ainda tem 7 milhões espalhados pelo mundo, ou seja, metade está em Israel, metade está espalhado no mundo. Então a promessa aí, que depois dessa grande tribulação que acontecer, muitos já terão sido mortos, ele vai ainda reunir esses judeus, vai reunir das nações para onde eles foram espalhados. E olha que interessante agora. Você lembra lá em Mateus 24? Mateus capítulo 24, versículo 31, pode colocar para a gente. Ali descreve uma ação que acontece depois da volta de Cristo. Olha o que fala ali. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Olha só, fala que vai enviar os anjos e cita trombeta, certo? Os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade. Isso fala do arrebatamento? Ou do que fala isso? Isso aí é interessante isso, porque quando a gente lê Mateus 24, vai aparecer essa passagem, aí você lembra, o arrebatamento também fala de trombeta, certo? Está falando uma reunião feita por anjos, mas pode ver que ali o contexto é totalmente diferente. Em Mateus 24, nas melhores interpretações, você não enxerga a igreja diretamente ali, é um contexto diferente, certo? Então você pode ver que até no Novo Testamento tem uma promessa de fazer uma reunião ao som de trombeta, feita por anjos. É que este ponto o Senhor sabe. Não cita os anjos, fala também que é a trombeta de Deus. E a gente pode ver isso também no Antigo Testamento, citando a reunião e citando uma trombeta. O arrebatamento, gente, nós só conhecemos ele no Novo Testamento. Ele era um mistério para o Antigo. Adriano, se o arrebatamento é um mistério no Antigo Testamento, nós vamos encontrar algo falando sobre arrebatamento no Antigo Testamento? Não vamos. Mas se no Antigo Testamento fala de uma reunião feita de trombetas, então essa reunião é um arrebatamento? Não é, é outro evento, certo? Pode colocar lá em Isaías, capítulo 27, versículo 12 e 13. Olha o que ele fala aí, presta atenção.
naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, né? É interessante que Eufrates e ribeiro do Egito é aonde o Senhor prometeu realmente a terra, né? Que Israel nunca tomou posse, né? Vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Olha que interessante, vocês serão colhidos. Olha o que fala depois. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. No Antigo Testamento está falando de uma reunião de quem? Dos israelitas, catando um a um da onde eles estão espalhados, usando também o argumento do artefato da trombeta, que era um instrumento tocado para reunir o povo na frente do tabernáculo, né? Em alguns toques, certo? Tidos. A bateria parece que está bom ainda. E os que andavam perdidos pela terra da Síria, os que foram desterrados para a terra do Egito, virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Certo? Então, irmãos, nós temos que lembrar disso. Existe uma reunião usando a trombeta no meio, mas não é o arrebatamento, e sim essa reunião que acontece de Israel. Certo? E eu pergunto para vocês, vamos ver se vocês prestaram atenção no texto que fala sobre o julgamento de Israel. Em qual local que acontecerá esse julgamento? Qual local? Vocês prestaram atenção, Ezequiel? Ele fala no deserto das nações, né? Nós sabemos exatamente onde será isso? Não sabemos. Mas como ele fala ali que os rebeldes não entrarão na terra, vai ser fora dos limites de Israel. É o que a gente pode compreender isso. E olha que interessante, isso é muito semelhante à nossa passagem, à mensagem de hoje. Porque ali, na mensagem de hoje, falou ali em Números 13, mas em número 14 já fala dos mortos que caíram por conta da sua rebeldia no deserto, lá quando o povo estava saindo do Egito. Está lá em Números, vou ler rapidamente, Números 14, 29 a 30, fala assim, ó: nesse deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo de 20 anos para cima, e murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra a qual jurei que eu os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então vocês estão vendo que lá no passado, quando o povo estava saindo do Egito, já aconteceu uma grande matança do Senhor ali, matando os rebeldes antes de entrar na terra, e isso acontecerá no futuro. O Senhor vai tirar primeiro os ímpios do meio do povo judeu verdadeiro para poder entrar na terra de Israel. Né? Isso é interessante, né? Essa purificação. E eu pergunto outra coisa para vocês. Além de Jesus, quem mais ajudará a julgar a nação de Israel? Os 12 apóstolos. Olha só, irmãos, essas passagens são fantásticas. São extraordinárias. Está lá em Mateus 19, versículo 28. Né? Fala dos 12 apóstolos, os 12 apóstolos. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, se referindo à regeneração do planeta, quando o Senhor for instaurar o milênio, né, ele fala assim, ó: quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, gravem isso. Quem que é o Filho do Homem? Jesus. Ali fala que quando ele fazer o quê? Quando ele assentar no trono da glória. Ele já se assentou no trono da sua glória hoje? Não. Porque esse trono é um trono escatológico, futuro. Né? Olha o que fala ali, ó. Vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E agora que eu fico, às vezes, chateado, porque aquela outra linha de interpretação que faz contraste com a nossa, os aliancistas, que a gente já falou sobre isso, né? Aqueles que acreditam que a igreja passará pela tribulação, os pós-tribulacionistas, eles falam aqui que os 12 apóstolos, como é que eles vão explicar isso? Se eles falam que Israel não tem mais sentido nenhum para o futuro. Aí eles falam que ali Israel é a igreja. Aí ele fala que os 12 apóstolos vão julgar a igreja, mas já está errado. Como é que os 12 apóstolos vão julgar a igreja? Aí eles têm que tirar o sentido da passagem, falando que os 12 apóstolos sentados ali para julgar em 12 tronos, é uma posição de destaque que os apóstolos vão ter no meio dos crentes. Mas aí você perde o sentido, o negócio está falando claro que
eles vão se assentar nos 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Pode falar, Adriano. Não tem julgamento, né? Então, por isso que é mais um dos motivos. 144 mil são igrejas. Isso, né? Lá cita 144 mil, cita lá as tribos, com exceção de Dan, e ainda falam que é a igreja. Aí eu pergunto, se a Bíblia quisesse falar que realmente é Israel, que palavras que ela usaria? Se ela falou claramente as 12 tribos, e o cara ainda interpreta sendo a igreja. Estão entendendo a complexidade? E é por isso que, na minha sinceridade, eu não consigo mudar de posição para o pós-tribulacionismo, por exemplo. Por quê? Uma coisa é certa. Vai ter algumas passagens que a nossa interpretação, às vezes, não vai conseguir compreender. Mas as deles compreende. Porém, se eu passo para o lado pós-tribulacionista, por exemplo, e começo a pensar que a igreja passa pela tribulação, eu vou ter que lidar com esse monte de passagem que fica a interpretação estranha. E para mim, perde o sentido. Você tem que esvaziar, tem que simbolizar a passagem, porque ela não encaixa na interpretação deles. Não sei se os irmãos compreenderam, mas estão vendo essa complexidade? Porque uma coisa eu digo, irmãos. Eu não teria problema de mudar de lado, caso eu entendesse que a Bíblia está sugerindo aquilo. Mas por que eu ainda permaneço acreditando que o arrebatamento é antes? Porque eu, analisando a Bíblia, eu vejo que essa é a interpretação mais coerente. Eu não quero estar alinhado com a posição, por exemplo, de uma igreja, alinhado com a posição de uma doutrina, de uma teologia. Eu quero estar alinhado com a Bíblia. Mas se a Bíblia me mostra que o arrebatamento antes da grande tribulação é o mais coerente, então eu vou nesse caminho. Porque, na minha concepção, é o que consegue responder melhor essas perguntas. Porque, para eles, o julgamento das nações de Israel não existe. Eles aplicam aquilo no julgamento final. Aí gera um monte de problemas em cima da interpretação deles. Certo? A respeito do milênio. Nós entendemos, por exemplo, que o Evangelho do Reino vai ser pregado durante a grande tribulação e durante o milênio. Né? E aquele texto ali de Mateus 24, 14 diz que esse Evangelho do Reino será pregado em todo mundo para testemunhar todos os dias. E então será o fim. Isso, né? Mateus fala isso. Então o Senhor Jesus volta. E o que ele faz com Israel? Purifica. Julgamento de Israel. Depois do julgamento de Israel tem o julgamento das nações. É o que a gente vai falar agora. Só uma pergunta, então. Esse julgamento de Israel vai ser julgado apenas os israelitas de fato, né? Daí você falou que vai ter uma separação, os rebeldes vão ficar fora da terra e outros vão entrar na terra. Qual que vai ser exatamente o critério desse julgamento? Por que alguns vão ficar de fora e outros vão entrar? Excelente, Ismael. Parabéns. Está cumprindo sua função. Né? Ismael perguntou por que uns vão ser considerados ímpios e vão morrer e outros vão ser considerados justos e entrar na terra. E é o mesmo critério para a salvação. É quem creu no Messias ou não. Certo? É aqueles que reconheceram, que aceitaram o Evangelho do Reino. Vocês lembram como é que era a mensagem do Evangelho do Reino? Arrependei-vos, porque está chegando perto aí, o reino dos céus está vindo até vocês. Então vocês se arrependem. É o Evangelho que João Batista pregou. O nosso Evangelho da graça é um pouco diferente. Ele prega assim, ó, se arrependa dos seus pecados, você será salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Certo? Só que no período da grande tribulação é dito que o Evangelho do Reino voltará a ser pregado, como era no passado, como João Batista pregou, como Jesus pregou, porque Jesus no início da sua caminhada ele pregava o Evangelho do Reino. Ele só passou a pregar o Evangelho da salvação, falando da sua crucificação, depois ali do Monte das Transfigurações, mais ou menos, mas pro final já da sua carreira, né, perto da sua morte. Então, ficou explicado, Ismael, o julgamento das nações? Então, os judeus que vão ser reputados como retos são aqueles que aceitaram ali o jugo do Senhor, aceitaram ali o Evangelho do Reino. Então, aqui no julgamento das nações, que a gente está ilustrado aqui, a gente já pode compreender essa passagem. Por quê? Ali,
é aquela passagem que fala sobre, quando o Senhor... Vamos botar para ler, Mateus 25. Vamos colocar lá para a gente ler, para a gente poder compreender. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. Olha só o que fala ali, ó. Prestem atenção. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Lembra desse fato? Fala que quando o Senhor Jesus se assentar no trono da sua majestade, no trono da sua glória, os 12 apóstolos sentarão em 12 tronos, lá em Mateus 19. Ali é a mesma coisa, né? Todas as nações serão reunidas em sua presença. Ali ele está citando Israel? Não, está citando as nações, certo? As nações que estiverem vivas. Né? Ficaram o povo de Israel durante a dispersão. Muito bem. Né? Como Jesus já tirou os ímpios dentre Israel, é agora a hora dele tirar os ímpios dentro das nações. E a diferença entre as nações ímpias e as nações justas é manifestada pela maneira em que trataram Israel. Olha só que interessante, né? E ele separará uns dos outros, como o pastor separa... Tá? Olha só, irmãos, essa partícula como, a gente tem que lembrar disso. É como. Ele vai separar um dos outros como um pastor que separa as ovelhas dos bodes. Não está falando que ali literal, que tem ovelhas e tem bodes. São pessoas, seres humanos. Mas ele vai fazer como um pastor faz, certo? Pode passar. Porá as ovelhas à sua direita. Quem que vai ficar à direita? As ovelhas. E os cabritos ou bodes à sua esquerda. Então... não tem nada... Alguém pode usar isso, tá vendo? Tem que ser de direita. Né? Não tem nada a ver com direita e esquerda de política, tá? Porque direita é uma linguagem bíblica que fala de uma posição de honra, né? Então ali, ó... Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que vos está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então o que o Senhor Jesus, o rei ali, falou, os que estão à sua direita? Quem que está à direita? As ovelhas. O que o rei falou para elas? O que o rei falou para elas? Bendito meu Pai, venha bendito meu Pai, possuir agora o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então aqui a gente vê que o Senhor já preparou esse milênio, esse reino messiânico desde a fundação do mundo, né? Está sempre nos planos do Senhor, né? E ele chama ainda essas ovelhas de benditos, né? Chama as ovelhas de benditos do meu Pai. Aí ele fala assim, ó: porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu, vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos... Quem que é os justos? As ovelhas. Os justos são as ovelhas. Perguntarão: quando, Jesus? Quando que a gente foi e vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Quando aconteceu isso? Ou com sede e lhes demos de beber? Ué, Jesus, a gente nunca viu você nesse período da grande tribulação que a gente passou aqui. Em nenhum momento eu vi você lá e a gente te deu de comer. Se tava com... Não aconteceu isso. Então eles estão com dúvida. Quando isso aconteceu, né? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Então o rei vai responder: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, olha só que ele cita, foi a mim que o fizeram. Então aqui, gente, ele cita 3 classes de pessoas. Quais as 3 classes? Os bodes, as ovelhas e os irmãos. 3 tipos de pessoas. Guilherme, quem que são os irmãos? Os irmãos são os irmãos sanguíneos de Jesus, são judeus.
Então ele está falando ali que o fato desses justos, desses benditos do Pai ter auxiliado os judeus no período tribulacional é o que demonstra que eles se converteram verdadeiramente. Estão compreendendo, irmãos? Porque alguém pode olhar isso aqui e falar assim, poxa, isso aqui é um julgamento através das obras, é salvação por obras, porque está salvando uns porque ajudaram os judeus, não está falando nada de crer aqui. Mas nós entendemos isso, que a Bíblia não se contradiz. Se ela fala que a salvação é pela graça e é pela fé, não é pelas obras, então aqui ele está falando que os salvos, a salvação deles é manifestada através desse auxílio dado aos judeus. E isso, irmãos, é extremamente, assim, fantástico. Eu estava lendo Daniel 11, um texto que você às vezes não dá nada por ele, está lá no Antigo Testamento, um texto que às vezes é sombrio, você não entende. E você coloque isso na mente, que vai ter pessoas ajudando os judeus. Você lê essa passagem de Daniel 11, você compreende uma coisa extraordinária ali. Olha só o que fala lá. Daniel capítulo 11, verso 32 a 34. Olha só, irmãos, que interessante. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança. Só contextualizando, isso aqui está falando no meio do período tribulacional, cita lá a abominação que o anticristo irá fazer, e ele fala aqui que ele vai enganar aqueles que quebrarem também essa aliança que foi firmada, certo? Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo, falando do povo israelita, dos judeus dentro da grande tribulação, que conhece o seu Deus, eles não vão aceitar o jugo do anticristo, certo? Eles vão fugir, eles vão se esconder, como Jesus falou, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Aí ele fala assim, ó, os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão. Então está falando dos sábios, esses sábios são os judeus sábios dentro do povo, vão ensinar a muitos no período da grande tribulação, mas todavia cairão, ou seja, está ali, é realmente uma grande aflição para eles, vão morrer, né? Vão cair pela espada, vão cair pelo fogo, vão ser queimados, né? Vão ser queimados. Aí ele fala que eles vão ser presos, ou seja, cativeiro, olha só, liga isso com o julgamento das nações. Ó, quando eu estava preso, vocês foram lá e me visitaram. O que Daniel está falando aqui? Que vai ter esses sábios, esses judeus que vão ser presos. Estão compreendendo, irmãos? E pelo roubo, por algum tempo. Pode o outro. Ao caírem, olha só que interessante. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda. Mas muitos, ele falando dos outros, né? Mas dos outros judeus, mas muitos se ajuntarão a eles, se referindo ao exército do anticristo, por conta das lisonjas, ou seja, por conta dos argumentos mentirosos, né? Então está falando que esses judeus, quando eles caírem pela prisão, por exemplo, eles vão receber uma ajuda. Quando eles estiverem com fome, eles vão receber uma ajuda. E essas nações, esses crentes das nações no período tribulacional, vai ajudar eles. Vocês estão conseguindo compreender, irmãos? No período de Hitler ali, que teve pessoas compraram muitos judeus para poder libertar da expulsão da morte, né? Isso, né? Eu estava até lendo hoje cedo. Não vou citar aqui, mas tem muitas histórias durante o Holocausto, ali na Segunda Guerra, de pessoas gentios, né? Tem uma medalha dos justos dentre as nações, que Israel concede essa medalha para os justos que salvaram os judeus durante o período do Holocausto, né? O Hitler lá matando um monte de judeu e pessoas colocando sua vida em risco para salvar 1.000 judeus. Tem uma história de uma mulher que ela salva 2.500 crianças judias, porque Hitler está caçando eles para... Não, nós temos que matar judeu. Judeu é o povo mentiroso. Judeu é a causa da gente tá perdendo essa guerra. Judeu é o motivo da Alemanha estar devastada. Nós temos que matar o judeu. E pessoas dentre as nações, gentios, salvando os judeus. É mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer no período tribulacional. Então o julgamento das nações diz respeito a isso. Desse julgamento foi fizeram até um filme, né, sobre ele. Muito interessante e sobre essa medalha lá no Museu do Holocausto. O justo dentre as nações, o nome da medalha. Tem uns nomes lá, e o Mário Persona diz que lá está o nome de John L. Darby. Ele não viveu nessa guerra.
Mas o ensino dele a respeito disso, o ensino dele a respeito da dispensação, da posição judaica do judeu no mundo, esse ensino, quando os crentes da época, muitas pessoas protegiam por causa do ensino de Deus na história. Então, o nome dele aparece lá no Juízo das Nações. Ele já tinha morrido. Ele morreu em 1880. A guerra foi em 1945. Eu até tentei comprovar esse fato, né, que o Mário Persona diz, mas eu não consegui localizar onde está esse nome de John Nelson Darby. Eu não consegui localizar. Né? Tem outros nomes citados, mas uma coisa é fato. As pessoas que auxiliaram os judeus, elas estavam sendo movidas com o entendimento que os judeus eram o povo de Deus. Isso tem em alguns livros que eu vi lá de pessoas que salvaram os judeus, eles escrevendo que por mais que eles eram lá de igrejas reformadas, às vezes até luteranas, eles tinham esse pensamento, ó, o povo judeu, ele é o povo de Deus, a gente tem que ajudar eles, a gente tem que salvar eles. Então, irmãos, hoje em dia, o nosso posicionamento também deve ser esse, de muito amor com esse povo. Né? Aí vai ter crente que é pró-Palestina, que é pró-Hamas lá, tem que acabar com Israel mesmo. Isso é uma coisa muito incoerente, quando a gente entende que esse povo judeu, ele é o povo de Deus. Quando essa guerra está tendo lá hoje, quer dizer que nós concordamos todas as coisas que Israel faz. Muito bem. Não é isso. Nós concordamos, Israel está certo. Não é isso. Lá estão homens pecadores que estão tendo, às vezes, ações arbitrárias, né? Infelizmente, pessoas inocentes têm morrido muito, né? Mas nós temos que ver que a circunstância disso é o fato que a Bíblia vai relatar sobre essa perseguição por Israel. Então, é uma reação de uma perseguição, às vezes, uma reação arbitrária, uma reação, às vezes, fora da medida, mas é o que eles conseguem fazer, é o que eles acham o melhor caminho. Mas a posição do crente nunca deve ser contra Israel. Nunca deve ser. Israel pegar suas armas, Israel acaba. Mas quando eles estiver com a arma na mão, eles estão se defendendo, né? Aí, porque o pessoal do lado ali não quer simplesmente tomar a terra, eles querem limpar Israel, uma limpeza étnica. E nós vemos isso, Satanás por trás de tudo isso, querendo acabar com esse povo. Por quê? Porque é o povo das promessas. Porque o Senhor tem promessas para cumprir nesse povo ainda. E se Satanás conseguir extirpar Israel da terra, então Deus não vai cumprir sua promessa. Porque Deus prometeu que Israel, enquanto as leis da física existirem, Jeremias 31, Israel continuará sendo um povo perante o Senhor. Não deixará de existir. Supremacia de Deus. Deus não conseguiu cumprir com o propósito. É o que Moisés vai falar com Deus. Moisés vai falar na missão de hoje. Moisés fala: Senhor, mas o que o Egito vai pensar sobre Deus? Se você matar o povo agora, o que eles vão pensar, né? Você é um Deus fraco. Conseguiu cumprir uma promessa. Disse que ia levar eles para a terra mana leite e mel. Como é que você vai matar todo mundo? Não quer que Deus. Aqui, esse diálogo que Deus pelo Moisés, ele não estava em dúvida. Não é que Deus convenceu Moisés, mas Deus estava sempre dando uma oportunidade para Moisés ser um despertar sua nobreza e sua fé naquilo que Deus fez. O que as pessoas vão pensar de você? Você tirou esse povo do Egito para matar ele no deserto, para cumprir a promessa? Então, anula todas as promessas bíblicas, anula a Bíblia, anula João 3,16, Deus não amou o mundo de tal maneira, anula o poder e a divindade de Deus. Se você acabar com o Israel, Satanás contra de tentar acabar esse povo, né? A gente vê isso do dragão perseguindo a mulher também, Apocalipse 12, né? Então, irmãos, vocês estão conseguindo perceber que a nossa posição perante Israel tem que ser uma posição de amá-los. Nós devemos amar todos, mas nós devemos orar por eles também, amar eles e nunca desejar que eles sejam exterminados, como alguns às vezes podem pensar.
né? Nós devemos amar, porque os israelitas são a menina dos olhos do Senhor, né? Alguns irmãos podem pensar que essa passagem de Mateus 25, ela está falando sobre que nós devemos ser caridosos, né? Alguns irmãos vocês já devem ter percebido isso, até para a gente prestar atenção, ainda mais os pregadores, que essa passagem de Mateus 25, ela não está falando diretamente da gente ter que ajudar o próximo, não é isso. Ela está falando de um contexto lá no período tribulacional e que nós não somos as ovelhas. Porque alguém pode pensar, não, nós somos essas ovelhas aí, na separação entre os bodes e as ovelhas, eu vou ser ovelha. Não é isso, a gente não está inserido ali. Pode? Trataram os israelitas no período da tribulação. Isso, porque, Adriano, se eu colocar ali que a igreja são as ovelhas, ali está falando que eles fizeram bem aos irmãos. Então quem que é esses irmãos? Ah, os irmãos é Israel. Ué, mas como é que funciona isso? A igreja vai estar sendo salva ali por conta do que ela tratou Israel? Não é isso. Não tem como você colocar a igreja ali diretamente. Mas nós devemos ressaltar, isso é bom até para os pregadores, né? O Lucas, Ismael, meu pai, o Adriano, os pregadores, Levi, quem tiver aqui, os que estiver nos assistindo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, a igreja era antes da fundação do mundo. Agora, É uma diferençazinha, né, que tem. Então, irmãos, olha só, os pregadores prestem atenção. Quando a gente lê um texto, tem 3 tipos de abordagem. Tem a abordagem histórica do texto, tem a abordagem profética do texto e tem a abordagem espiritual do texto. Como assim, Guilherme? A abordagem histórica é quando a gente lê aquele texto e quer entender o que realmente está sendo dito, para quem está sendo dito e como isso aconteceu. Quando a gente lê, quer abordar aquele texto no sentido profético, é como aquela história se liga a profecias do futuro. E quando a gente faz uma abordagem espiritual, a gente está pegando os princípios daquela passagem e aplicando a nós. Por exemplo, a história de Jonas. Na história de Jonas, quando a gente lê a história de Jonas historicamente, com abordagem no sentido histórico, nós entendemos que o que está sendo dito ali é de um homem que entrou num barco físico, que ele foi dado uma mensagem para ele levar até Nínive, que ele foi engolido pelo peixe. Isso aí é o lado histórico da mensagem. O lado profético dessa mensagem de Jonas é aquela que Jesus falou. O sinal que eu vou dar a vocês é igual ao do profeta Jonas, que ele teve lá 3 dias dentro do peixe. Eu também, Jesus, vou estar 3 dias no ventre da terra. É a abordagem profética do texto. Agora, a abordagem espiritual é aquela igual o Isaac fez, né? Que ele falou, né? Quem que são os Jonas dormindo, né? Mais ou menos assim que ele falou esses dias. Então, são os 3 tipos de abordagem. E nós, pregadores, devemos entender isso. É errado ensinar no sentido histórico? Não é errado. É errado ensinar no sentido profético? Não é errado. É errado ensinar no sentido espiritual? Não é errado. Nós precisamos dos 3. Não adianta eu explicar a história, você saber lá que Jonas entrou num barco, se eu não trouxe nenhuma aplicação prática, espiritualizada para a sua vida. Certo? Então nós precisamos dos 3, mas nós precisamos deixar isso claro. Porque, por exemplo, você vai lá pegar a passagem das 10 virgens, por exemplo, e vai aplicar isso só à igreja, fazendo só uma aplicação espiritual, sem explicar que no sentido histórico daquele profético, aquilo é para Israel. Porque as 10 virgens, as prudentes e as tolas, né, as nécias, não são a igreja, não é nós, é o povo de Israel. As 5 virgens prudentes é os israelitas que se permaneceram firmes no período tribulacional. É o contexto do texto. E as nécias são, as 5 nécias são os israelitas que vão ser condenados. Porque o noivo está vindo. Mas o noivo tem 10 virgens, 10 esposas.
O noivo tem uma esposa só, a esposa já está dentro da casa, a esposa já está salva, a esposa somos nós. Então, na parábola das 10 virgens, historicamente, profeticamente, é sobre Israel. Mas eu posso ali pegar essa passagem e fazer uma explicação espiritualizada para hoje? Podemos pegar os princípios de vigilância e aplicar nos dias de hoje. Só que os pregadores devem ensinar isso. Senão o cara pega lá uma passagem lá no Antigo Testamento falando sobre a restauração de Israel e ele fala assim, ó, tá vendo? Nós vamos ser restaurados, mas a promessa está falando sobre Israel. Estão compreendendo a dificuldade? Então Mateus 25 também é semelhante a isso. A gente pode pegar os princípios de Mateus 25, que nós devemos ajudar o próximo, mas historicamente e profeticamente é o julgamento das nações. Nós não somos as ovelhas, nós não somos os bodes, nem somos os irmãos. Nós não estamos nessa passagem do julgamento das nações. Ficou claro, irmãos? Então, esse é o julgamento das nações e os 3 sentidos. Falou ali no texto, você leu, né? Voltando lá, que essas ovelhas elas vão receber o reino. Esse reino é separado do que a igreja vai receber, então, porque se for que a igreja não vai passar ali. O que a igreja vai receber? Que reino que é esse? Muito bem perguntado. Que reino que é esse que as ovelhas vão estar entrando? É um reino messiânico do Senhor Jesus. Porque nós temos que entender isso, irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar para julgar o mundo na sua vinda, não acabou depois daquilo. Ainda tem a história está sendo continuada. O mundo ainda não vai ser destruído. Vai ter um reino onde Jesus estará reinando de Sião, fisicamente. A igreja, neste momento, nós, os salvos, vamos estar com corpos já glorificados. A gente vai estar auxiliando no reinado. A gente teremos cargos nesse reino milenial. Porém, esses que saíram do julgamento, essas ovelhas, vinde benditos do meu Pai, entra agora no reino. Esses vão ser os povos naturais na terra. Eles vão ter corpo igual ao nosso. Eles têm capacidade de procriar. A terra vai estar vazia. Então, eles vão gerar filhos e vão encher a terra novamente. Estão entendendo? Está respondido, Mal? Pode fazer. Já que o texto fala de nações, esse julgamento vai ser um julgamento tipo individual, cada pessoa, ou a nação, por exemplo, Brasil ajudou? Individual, né? Porque todos os que entram para o milênio são todos salvos, não tem ímpio no meio. Ele fala nações, mas é porque ele vai pegar, por exemplo, a nação do Brasil e vai tirar do Brasil aqueles que ajudaram os judeus no período tribulacional. E o resto, os petistas, petista não, né? O resto é vala, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido, é individual. Por isso que ele fala, então os justos lhe responderão. Por acaso um ímpio, um pecador, um não salvo pode ser chamado de justo nessa passagem? Ser chamado de benditos do meu Pai? É uma incoerência, né? Infelizmente temos irmãos que interpretam que essas ovelhas são todas perdidas, né? E vão entrar no milênio para desfrutar do milênio, mas depois vão todos ir para o inferno. É uma interpretação assim que é complicada, né? Mas então a gente entende, Ismael, então que tem um milênio depois desse julgamento. De ontem eu quero continuar pesquisando a respeito do milênio. Sim. Não será criança de poucos dias, nem quero do seu dia. Então, nesse caso, um milênio as pessoas vão morrer. Então, aí ele fala, mas o mancebo de 100 anos será o pecador de 100 anos será. Isso. A gente vai também abordar só sobre o milênio em estudos, talvez no próximo estudo a gente já venha falando sobre o milênio e essas questões, né, que tem muitas dúvidas aí no meio também. Quando vão ressuscitar os mortos do milênio? Eles vão ser transformados para a eternidade ou não? Tem um monte de dúvida aí que a gente pode abordar depois, né? Mas, irmãos, quem que são então as ovelhas nessa passagem? Quem são as nações ovelhas? Os crentes de quando? Nós? É nós? Não é nós. É aqueles que vão crer no período da grande tribulação. Não é a igreja, como a gente falou. Certo? E quem que são os bodes? Não está, né? Nesse momento que acontece o julgamento das nações, a igreja já está arrebatada, já está salva, já está transformada. As ovelhas... Porque olha só, irmãos. O Senhor não prometeu nos arrebatar nos ares? Ele não fala que quando ele estiver vindo, nós vamos encontrar com eles nas nuvens?
Então, se esse julgamento das nações diz respeito à igreja, como é que funciona isso? Porque quando ali fala que Jesus ele já vai estar na terra para julgar, ele já está no seu trono. Mas a igreja foi arrebatada. Se ela já foi arrebatada, como é que ele vai separar ainda os bodes das ovelhas? Se a igreja já foi tirada do meio. Então é lógico que ele está falando ali de ovelhas e nações bodes, são pessoas que não faziam parte da igreja, que se converteram no período da grande tribulação. Então essas são as nações ovelhas, certo? E as nações bodes, quem são? Os pecadores, os que não aceitaram a Cristo, no reino, o evangelho do reino, e por conta disso manifestaram a sua incredulidade com o maltratamento de Jesus. É o que ele continuou falando na passagem. Ele fala assim, ó, vocês, os bodes, vocês vão pro lago de fogo. Ah, Senhor, mas por que a gente vai pro lago de fogo? Ah, porque quando eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Aí eles fazem a mesma pergunta, Senhor, mas quando a gente viu você e não fez essas coisas? Aí ele fala assim, ó, quando vocês não fizeram um desses pequeninos irmãos, quem são os pequeninos irmãos? Os judeus. Quando vocês não fizeram a eles, vocês também não fizeram a mim. Entendeu a passagem? Então, ela fala da igreja de Israel. Isso, Gênesis capítulo 12. Né? É uma passagem também extraordinária. Mas então, a passagem do julgamento das nações, de Mateus 25, é para a igreja? É a igreja ali ou é Israel? É Israel, entendeu? Está falando do julgamento nesse contexto. Quando acontece o julgamento das nações? Depois, no final da grande tribulação, o Senhor Jesus já vai estar na terra, já vai estar sentado no seu trono para julgar, e ele está separando então os bodes das ovelhas. Certo? Pode perguntar. Você falou ali que as ovelhas vão para o reino e o que vai acontecer com eles? E você falou também dos outros judeus que vão também ficar de fora, rebeldes. O que vai acontecer com essas pessoas? Então, muito interessante. Nessa passagem, eles falam ali que estes, os bodes, já vão ser lançados direto no lago de fogo. Aí tem duas interpretações nisso, né? Você pode ver aqui que o bode, eu coloquei aqui uma seta, né, dos bodes apontando para a sepultura, certo? Essa tarja branca aqui representa a sepultura. Então, alguns acreditam que esses bodes ali, essa nação bode, eles vão morrer, vão para a sepultura o seu corpo, a sua alma vai lá para o Hades, que é o estado intermediário, e eles vão aguardar lá até o juízo do trono branco para depois serem lançados no lago de fogo. Já tem outra interpretação, a mais literal, acreditam que aqui os bodes eles já vão direto para o lago de fogo. Estão entendendo? Porque o falso profeta e a besta, né, eles serão já lançados no lago de fogo também. Então, uns acreditam que esses bodes, juntamente com o falso profeta e a besta, eles já saem dali e vão ser lançados direto no lago de fogo. Então, eles não vão aguardar a ressurreição. Eles são lançados já com o corpo que eles já tiverem. Eles estão vivos, então vai pegar aquele cara vivo e lago de fogo nele, condenação eterna. Certo? Então, são duas interpretações e eu não tenho nenhuma preferência, né? Pode ser qualquer uma das duas, né? Tá explicado, Ismael? Certo. Agora, outra pergunta, então. Sim. Esse aí é o juízo final? Como é que a gente diferencia? Tem outro julgamento? Isso, muito mais. Você está fazendo seu papel extraordinariamente bem, né? Irmãos, o julgamento das nações, ele é a mesma coisa do juízo final? Não. São juízos diferentes. Tribunal de Cristo julgar as obras do crente. Julgamento das nações é decidir quem entra com vida para dentro do reino. E juízo final é a sentença da condenação para aqueles que vão ser condenados. É o cara que morre hoje sem Cristo, ele está aguardando lá no Hades, em tormento. Ele está esperando passar pelo julgamento final, que acontece depois do período de 1000 anos, né? Depois do reino milenial, que vai acontecer o julgamento final. E aqui no julgamento final é onde que todas as pessoas que estiverem participando, todos eles vão ser condenados. Não tem salvo saindo dali, certo? Porque os salvos já foram ressuscitados lá antes do milênio. Entendeu? A primeira ressurreição já aconteceu. E aí, nessa passagem de Apocalipse 20, que fala o juízo final, ele fala que os mortos serão julgados. E nesse momento da história, os crentes, não tem crente morto, todos os crentes já estão ressuscitados. Estão entendendo? Então, todos os que morrem ali, os que vão passar por esse julgamento do juízo final, né, o juízo do grande trono branco, serão lançados, então, no lago de fogo, na condenação eterna. Certo? Que está aqui embaixo. Mais uma pergunta, Ismael?
Muito bom, Mel. Parabéns, está cumprindo muito bem. Irmãos, pensando nesse negócio de retirar os bons, tirar os ruins e deixar os justos, quando a gente lê aquela parábola do joio e do trigo, vocês lembram? Ali é interessante. Aquilo também não diz respeito a nós, eu estava percebendo agora. Por quê? Porque quando Jesus explica a parábola do joio e do trigo, ele fala que o joio vai ser arrancado e será jogado no lago de fogo. Em que momento da história o Senhor vai tirar os ímpios e jogar no lago de fogo? Só no julgamento das nações. Porque no arrebatamento, quem que é tirado do meio? É a igreja, é os salvos. Então vocês estão entendendo? Então a parábola do joio e do trigo, ela é mais coerente quando é aplicada naquela abordagem histórica e profética a Israel. Certo? Mas é claro, a gente pode espiritualizar e buscar os princípios ali, né, do joio e do trigo e aplicar também à igreja, como a gente já bem falou. E também aquela que ele fala que aquela outra parábola que Jesus conta também em Mateus 13, falando que os pescadores jogaram as redes e puxaram as redes cheias de peixe, com tudo quanto é tipo de sorte de peixe. Vocês lembram dessa passagem? Também fala desse julgamento das nações, porque ele fala que ele vai tirar os peixes ruins e vai separar dos bons. Né? E ainda ele fala que os anjos vão recolher, fala de uma reunião por anjos, e o único momento que isso acontece é no julgamento das nações, certo? Irmãos, para a gente poder então finalizar, eu quero concluir pegando as aplicações espirituais desse texto, porque aqui é dito que essas nações ovelhas, eles perderam algo, eles se colocaram a risco. Eles deram de comer o necessitado. Eles visitaram os que estavam doentes. Espiritualizando isso para nós nos dias de hoje, será que nós temos executado isso com excelência? Será que a gente tem usado os nossos recursos materiais para auxiliar o próximo como deve ser? Deus se importa profundamente com a forma que nós tratamos as pessoas. Parece que um dia fez aí, né, a respeito do jejum. Seria aquele que Deus agrada, é que cuidar dos órgãos Das viúvas. Nós precisamos gastar, irmãos, nosso dinheiro com isso. Precisamos gastar o nosso tempo. Quando a gente vê uma pessoa necessitada, nós devemos mover o nosso coração para auxiliá-lo. Olha o que Tiago fala lá em Tiago 2:15-16. Fala assim, ó: e se o irmão ou a irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquetai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Por acaso a fé sem obras pode salvar? Ele fala depois. Porque a nossa santidade, a nossa salvação tem que se manifestar nisso, da forma que a gente trata o nosso próximo, da forma que a gente investe o nosso dinheiro. João ainda ele fala mais diretamente, ele fala assim, ó: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Como é que a pessoa que fala que tem o amor de Deus não consegue usar dos seus recursos materiais para ajudar o próximo? Não é eu que estou falando não, irmãos, é a Bíblia, é João falando isso. Isso, nós temos caminhos para ser trilhados. Esse é o caminho que o Senhor preparou para nós. É um caminho de ceder, de desapegar das nossas coisas. Porque, eu não vou ajudar não, porque tá doido ajudar esse cara aí? Esse irmão aí, tá doido, não paga ninguém, mal devedor. Mas Lucas fala também que a gente deve dar, nós devemos ajudar, não somente os bons, aqueles que vai conseguir nos pagar. É ajudar a todos. É o que a Bíblia fala. Se eu vou conseguir viver isso, é outro caso, né? Eu confesso, eu tenho dificuldade nisso. Desapegar. Na passagem também de Mateus 25 fala que de visitar, de hospedar as pessoas, gastar o nosso tempo para o reino de Deus. Há trabalho pronto, irmãos, como o Silas falou, citou o hino. Tem trabalho para nós para ser executado.
nós devemos nos desprender. Nós estamos mais preocupados, às vezes, com o nosso conforto, como meu pai falou, né? Do que em ajudar o reino do Senhor. A gente, eu não vou nessa reunião não, porque eu estou cansado. Não vou nessa reunião não vou fazer essa visita, porque eu tô muito cansado hoje, eu vou descansar. Irmãos, nós estamos aqui para trabalhar, o descanso não é nessa terra, é numa glória. Nós devemos doar nossas finanças, quando preciso, e devemos doar também o nosso tempo. Nossas atitudes como crentes em Jesus, ele dá a instrução, qual a nossa atitude como crentes. Ele vai dizer lá em Efésios, capítulo 4, ele vai dizer assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos, que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, ele nos convida a fazer o que é bom, com as mãos, o que é bom, para que tenham que repartir com o que tem necessidade. É uma das instruções das nossas atitudes salvas. Não é para a salvação, mas é uma atitude de salvo. Né? E a gente vive num tempo hoje que todos nós queremos a nossa satisfação. Mas o Paulo nos guia a fazer aquilo que agrade ao outro para edificar. O desafio nosso como ser um homem crente é amar como a ti mesmo. É o desafio desafiador da nossa vida. Ele tem que nos impactar e nos mover em direção. As pessoas não veem Jesus à medida que eu envolver com a vida. Essa é a dificuldade. Irmãos, escutem só. A igreja está precisando de pessoas dedicadas ao trabalho. A igreja está precisando disso. A igreja está precisando de pessoas empenhadas, querendo fazer o trabalho do Senhor, que doem o seu tempo para o Senhor. Nossa igreja está precisando muito disso. De pessoas que mudem, que inovem, pessoas que atingem, pessoas que vão além, pessoas que conquistem. Estamos precisando disso. Precisamos doar o nosso tempo, irmãos. Quando eu fico pensando, Paulo ele falando lá em 2 Coríntios 11, um monte de vezes fui chicoteado, fui perseguido, passei fome, passei um monte de coisa pelo nome do Senhor. Aí eu olho para a minha vida, o que eu tenho sacrificado para a obra do Cristo? Uma vez eu usei meu carro para carregar alguém e sujei ele, o sacrifício foi esse. Uma vez sacrifiquei uma tarde de sono para fazer o trabalho do Senhor. Rapaz, que sacrifício pouco comparado aos irmãos que morriam para fazer a obra do Senhor, que doavam o seu tempo, porque nós estamos preocupados mais com nossos confortos do que com a obra do Senhor. Então, irmãos, que cada um possa refletir nessa mensagem, nessa aplicação, e que o Senhor possa ter misericórdia de nós, tirando a dureza dos nossos corações, para que a gente possa avançar como igreja. Amém?